na última intervenção, nós estávamos começando a falar de sistemas. Em continuidade, a gente vai ter que ver o seguinte, que os sistemas, eles são situações reais. Eles não são inventados. Eles têm que ser descobertos. Voltamos ao formigueiro. Qual é o sistema que está articulado dentro da movimentação de todas as formigas em torno de uma rainha-mãe? Não adianta eu sistematizar aquilo a partir daquilo que penso. Eu tenho que descobrir. Por isso que os princípios de organização subjacentes ao sistema produzem um campo de competência. Isso quer dizer, o enunciado de valor de verdade e eventualmente previsões quanto a fatos acontecidos que deverão manifestar-se. Mediadores entre os espíritos humanos e o mundo. Os sistemas de ideias ganham consistência e realidade objetiva a partir da sua organização. O que nós temos que pensar nisso? Que o sistema ele ganha consistência objetiva a partir da organização factual. Eu não posso organizar um sistema empresarial a partir de situações absolutamente pensadas. Eu tenho que pensar lá a partir das pessoas que vão trabalhar. Então, os sistemas não estão soltos, não estão afastados da realidade. Habermas, a esse propósito, identifica o que é a dialética voltada à cooperação entre os que se envolvem numa troca de ideias. Com isso, ele, de modo algum, entende a discussão como um desafio, no qual um lado procura retoricamente dominar o outro, mas sim como uma procura cooperativa da verdade realizada mediante uma troca pública de argumentos. Parece que essa citação está meio deslocada do que a gente está falando, mas não está. Desculpa. Se não, vejamos. Uma pessoa só não faz ciência. A ciência é feita por uma comunidade científica. Não adianta eu querer dominar retoricamente, como muitos mestres o fazem, uma teoria tributária, uma teoria constitucional, ou uma teoria sobre qualquer coisa. Tem que haver uma dialética em que há uma cooperação entre os que se envolvem na troca de ideias. Muitas vezes, quando a gente, dentro daquele trabalho praticamente solitário, busca num parceiro, num amigo ou num mestre, uma discussão daquilo que está querendo se pôr nos horizontes do pensamento, a gente praticamente não consegue falar mais de 5 minutos ou 2 minutos, porque na primeira brecha que se permite na linguagem, o nosso interlocutor põe a teoria dele. Diz, não, mas eu... Tá bom. Então, tu não consegue propor a tua ideia, não consegue alugar o ouvido do parceiro para que ele, ao final, diga, olha, eu vou pensar e vou te dizer alguma coisa. Quantas vezes a gente manda um livro para um advogado importante, para um autor importante, para um mestre dos mestres, ou um professor, e não se recebe nenhum agradecimento? Quando a gente manda o livro, como todos fazem, para que ele seja lido e alguém diga, olha, amigo meu, não concordo contigo, ou concordo. Isso faz o trabalho científico muito mais solitário do que ele efetivamente poderia ser. E aqui nos é dado por Habermas que essa retórica de eu tenho razão, ela não contribui com nada.
ao contrário dessa retórica, deve se propor uma cooperativa de verdade, uma cooperação de verdade, mediante uma troca pública de argumentos. Por que eu destaco? Na realidade, vamos trazer a questão para a situação subjetiva. Eu trabalhei nesse livro que eu publiquei mais de 10 anos, depois de que eu apresentei a tese de doutorado. E hoje eu estou propondo alguma coisa um pouco diferente para a teoria geral do direito tributário. A minha pergunta é: posso ser visto como alguém, como se refere aqui, como uma pessoa que busca dominar retoricamente a ideia do conhecimento que eu estou examinando? Posso também ser visto como alguém que está propondo uma ideia que busca cooperação com os mestres e todos os estudiosos da matéria, para que a gente possa evoluir nessa discussão. Eu estou aqui estabelecendo pontos que, se não forem discutidos, eles vão ficar no vazio. Eu não quero provocar uma discussão entre o que está me ouvindo e comigo. A discussão é agora. Estou falando contigo. O que se pretende é que essas ideias, e que eu entendo muito importantes para o desenvolvimento da nossa atividade profissional e cultural, elas precisam ser discutidas. Dane-se se eu não estou com razão. O importante é que se discuta essa matéria a partir daqueles dados que hoje estão, dados e princípios que hoje estão na vanguarda do conhecimento da teoria geral, que estão sendo enunciados. E eu sei que a leitura que está sendo feita, ela pode muitas vezes ser absolutamente monótona para quem está me ouvindo. Mas como é que eu posso apresentar uma ideia do que diz um autor de vanguarda se eu não estou a ler o que ele afirma? Porque existe sempre a questão de quem fala e de quem ouve. Se eu comentar o que fala um autor de vanguarda, eu estou dando a minha opinião. E o que me ouve vai ter a opinião dele. No momento com que eu leio o que ele está falando, eu estou expondo a opinião dele, nas palavras e na linguagem dele. E aí eu faço a situação direta com aquele que está ouvindo. Por isso que é necessário essas leituras. Porque há que ter um respeito com os nossos mestres que estão sendo contestados. Aquele que está até agora ouvindo essas palestras sabe contra quem eu estou falando. Ele conhece as teorias. E eu não posso a toda hora combater alguém, não é o caso de se combater pessoas. Aqui é o caso de se combater ideias. Ideias reconhecidas como ciência. Essa individualização fica lá embaixo. Essa é a ideia que a gente está pondo e de que Habermas está pondo de uma forma muito clara. A ciência se faz com a colaboração, como uma cooperativa de pessoas que pensam, uma respeitando a outra, uma se convencendo daquilo que os outros estão falando, na medida da demonstração racional, não racionalizadora. Essa é a ideia. Eu não posso acreditar no que um meu parceiro diz. Eu tenho que me convencer que é assim a partir dos fatos. É esse, aliás, o objeto principal da teoria do conhecimento, essencialmente da hermenêutica. Continua-se a partir de Suéter. O cercamento e o isolamento do objeto podem ser entendidos como descontextualização do problema.
Ele fala do contexto. A partir de que contexto eu estou falando? E aí nós estamos tratando de um tema importantíssimo daqui para frente. Eu estou falando de direito tributário. Qual é o meu contexto? O meu contexto é a Constituição. Ah, não! Então tu está falando do sistema tributário brasileiro que está lá a partir do artigo 140 e pouco. Não! Eu estou falando do sistema constitucional onde cabem todos os preceitos. É da totalidade em que o sistema constitucional tributário está inserido. Eu não posso isolá-lo, dizendo que não está dentro daqueles princípios do sistema estão fora. A dignidade humana onde é que está? Está lá dentro. Mas se pressupõe que o direito constitucional tributário tem que respeitá-lo. O sistema republicano e democrático. Ah, não, isso não interessa. Como não interessa? É a base da Constituição que eu tenho que observar. Esta é a questão principal que deve ser vista a partir da hermenêutica. Eu não posso isolar um tema e tratá-lo conforme sugeria Descartes. O todo é compreendido por todas as suas partes, e a parte está compreendida no todo. É essa a questão. Continua a Suete. Mas o que se ganha e o que se perde com isso? Novamente, aqui depende do grau do envolvimento e o sentido que o problema adquire no contexto e fora do contexto. Eu posso fazer uma interpretação jurídica fora do contexto da Constitucional? Quando a Constituição traz as linhas demarcadoras do que é jurídico? Não. Pode acontecer que alguns problemas, objetos ou pessoas possuam apenas pequenas variações ou estarem fora do contexto. Também pode acontecer que determinados problemas e objetos somente são possíveis dentro dos seus contextos. Esse é o sentido da parte e do todo. Nas experiências da física quântica, não há mais objeto, mas apenas rede de relações. Então, o contexto traz redes de relações. Volto a uma história meio macabra que eu peço licença para recordar. Um cozinheiro, falando dos seus alunos, chefe de cozinha, diz o seguinte: eu tenho muitos alunos e as crianças demoram para cozinhar. E um canibal utiliza a mesma frase. As crianças demoram a cozinhar. Qual é o contexto que está demarcando o significado? As crianças demoram para cozinhar. É o contexto da pessoa envolvida em divulgar como se cozinha. O contexto, ele fala como canibal que prepara os seus pratos a partir de uma situação macabra. Essa história marca profundamente a nossa consciência e chega a ser repugnante. Mas ela marca bem os contextos das significações. A história de um e a história de outro está demarcado e há uma afirmação única, igual. Só que os significados são absolutamente diferentes. Porque estão inseridos num contexto e outro num contexto, outro contexto. Então, a contextualidade, que não é admitida
a partir do direito kantiano, e direito puro e Kelsen e outras coisas mais, ela é essencial para demarcar a primeira limitação do que está se falando.